Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Impacto na Encruzilhada, episódio número 189. Por onde anda a base da pirâmide? E nesse episódio eu conversei com Maurício Prado, diretor executivo da Plano CDE, uma consultoria barra negócio de impacto que atua a longa data no campo de avaliação e pesquisas. A Plano CDE foi a primeira empresa a receber investimento da Vox Capital em 2009. A Vox completou agora em novembro 15 anos de existência. E seu nome, Plano CDE, remete ao enfoque inicial de estudar, de olhar para as classes CDE, ou seja, para a base da pirâmide. Além do Maurício contar um pouquinho desse histórico e também da empresa, falamos sobre o debate, sobre essa questão da base da pirâmide, que era muito presente lá no início dos anos 2010, quando emergiu, digamos assim, a agenda de negócio de impacto, que de uns tempos para cá, de uns anos para cá, esse debate praticamente desapareceu. Tratamos disso aí no episódio. E ele fez uma reflexão bem interessante sobre 3 vetores que têm pressionado o setor privado a tomar mais medidas sociais e ou ambientais em seus negócios. E se você pensou no marketing, na comunicação, na imagem, você está enganado. Escuta aí para saber quais são esses 3 vetores. Um ponto que nosso convidado enfatizou muito ao longo do papo é a necessidade de tempo longo, de cauda longa para um negócio de impacto, sobretudo social, conseguir encontrar o seu modelo. A própria Plano CDE é citada com exemplo disso, de quase uma década para encontrar um modelo que parece ter encontrado um caminho de parar de pé, de funcionar, de prosperar nos últimos anos. Outro ponto bem interessante aqui no papo foi todo o contexto que o Maurício desenhou aqui para a gente, para situar os desafios que os negócios de impacto social, sobretudo social, atravessam no Brasil, não só na sua jornada em busca de um modelo, do seu próprio modelo de negócio, mas também da presença de políticas públicas universais de educação, saúde, dentre outras, ainda que com deficiências, e também do fator Bolsa Família, como um grande programa de transferência de renda e com uma capilaridade bastante expressiva no país, e como a presença do Estado, ainda que com suas deficiências, causa, de certa forma, um contexto mais desafiador para negócios de impacto social se estruturarem. Bom, uma das especialidades da Plano CDE são os estudos, aliás, baita estudos, e eu pedi para o Maurício contar sobre algum case aqui, e ele contou um pouco sobre 2 belos estudos. Um sobre as revendedoras da Avon e a questão de abuso, e outro sobre o Banco Central e as faturas de cartão de crédito. 2 estudos bem diferentes, mas que têm as classes CDE como elo de ligação de cada um. Escuta aí para entender melhor. Se você gosta do conteúdo que a gente produz aqui, considere se tornar uma apoiadora, um apoiador do podcast. Junte-se a outras pessoas iluminadas que mantêm esse trabalho de pé. Passa lá no Apoia-se, link na descrição e veja como contribuir. E eu aproveito demais para agradecer todas as pessoas iluminadas que mantêm esse trabalho de pé e agradecer a Raquel, que está chegando aí para nos apoiar, Raquel Luna. Muito obrigado pelo apoio. Seja super bem-vinda. Bom, então é isso. Agradecer demais ao Maurício pelo papo e, sem mais delongas, partiu para o papo. Só para mostrar-te. Salve, Maurício! Seja super bem-vindo. Obrigado por você ter topado vir aqui conversar conosco. Para a gente começar, se apresenta, seja super bem-vindo. Oi, Fábio, tudo bem? É um prazer estar aqui com você no seu podcast. Eu já ouvi várias edições, muita coisa interessante, muita gente interessante. Bom, eu sou o Maurício Prado, eu sou sócio-diretor da Plano CDE, eu sou administrador e antropólogo, e eu tive uma carreira, estudei administração, tive uma carreira na área de marketing de empresas, depois fiquei 12 anos com uma agência de comunicação, e aí fiz uma mudança de carreira para trabalhar com pesquisa em impacto social. Eu fiz um mestrado em antropologia na Universidade de Londres e tive essa oportunidade. E quando eu voltei para o Brasil,
eu já conhecia os sócios da Plano CDE, que eram a Luciana Aguiar e o Haroldo Torres. Eles me chamaram para trabalhar na empresa e, de cara, eu já tinha me apaixonado pela antropologia, mas me apaixonei ainda mais pela Plano CDE, pelo que ela faz, tanto do lado com as metodologias quantitativas como qualitativas, né? Era um economista e uma antropóloga que fundaram, e falei, nossa, isso aqui é a coisa mais interessante do mundo, como que eu estou num trabalho tão interessante, só que o outro lado da história é que a empresa, que na época tinha 5 anos, era uma empresa que estava financeiramente muito mal, tentando achar o seu modelo de negócio, e aí foram... tinham 4 sócios, eu entrei para trabalhar na empresa, 6 meses depois, 2 sócios saíram, eu continuei com outros 2 sócios, mais um ano a Luciana saiu também, e mais um ano saiu a Vox Capital, que é o fundo de investimento, na verdade a Plano CDE é o primeiro investida do primeiro fundo de negócios de impacto do Brasil, foi investido em 2009, depois 2012, 5 anos que eles ficaram tentando colocar esse modelo de negócio de pé, eu fiquei mais 4, 9 anos, para em 2018 o negócio começar a parar de pé com pesquisa muito focada hoje em dia em educação e inclusão financeira, mas em todos os temas da educação, habitação, saúde, geração de renda, consumo, e também com consultoria em avaliação de impacto. Então, assim, é uma grande prova de que o investimento de impacto tem que ser um capital muito paciente, porque esse negócio só começou a ficar bom com 9 anos, no seu 9º ano, na verdade. E aí eu já estou aqui há 11 anos na Plano CDE, estou desde 2014, esse é o meu 11º ano, e a gente está, depois aí desses duros, longos anos iniciais, a gente encontrou aí nossos clientes, nossos modelos de negócio, trabalhamos bastante com pesquisa, como eu falei, em educação para institutos e fundações, com bastante com inclusão financeira também, e também com vários outros temas, mas hoje é uma empresa que está bastante consolidada, temos uma equipe enxuta de 11 pessoas, somos em 3 sócios, tá? Depois que todos os sócios saíram, fiquei só eu sozinho por uns 3 anos, entraram mais 2 sócios, sou eu, o Breno e o Rafael como sócios. Acho que dando uma visão geral de tudo que a gente passou, seria por aí, Fábio. Pô, que legal, cara. E, bom, 2 comentários rápidos. Primeiro, o Haroldo já passou por aqui, vou deixar o link na descrição para quem depois quiser ouvir o papo lá com ele. E que legal saber que vocês também foram o primeiro negócio investido pela Vox. Muito bacana mesmo. E eu já emendo com a minha pergunta aqui, Maurício, que é um pouco um balanço que você faz a partir dessa trajetória já no campo do impacto. Como é que você enxerga essa agenda lá de trás, lá do nascedouro dela no Brasil, para os tempos atuais? Olha, Fábio, a gente até uma outra curiosidade. Além de ser a primeira investida da Vox, que é o primeiro fundo, a gente também é a primeira empresa B do Brasil. A gente entrou no sistema B, como era chamado na época, em 2013. E, então, assim, realmente a gente acompanhou bastante desde o começo. Historicamente, 3 organizações começaram no mesmo prédio, tá? Na rua Álvaro Anes, que era a Vox Capital, a Plano CDE em Artemisia. Elas ficavam no mesmo prédio até. E assim, eu tenho visto bastante coisa, realmente muita mudança. A temática, ela se espalhou, né? Muita coisa virou ESG, foi para as grandes empresas. Olhando mais para os negócios de impacto mesmo, agora, inclusive, a gente está fazendo um trabalho para a N Impacto, para ajudar a N Impacto a tentar entender um pouco como é que a gente está e, assim, até um pouco, será que a definição de negócio de impacto pode ser um pouco ampliada? O que mais será que pode ser considerado negócios de impacto, ou finanças de impacto, ou finanças sustentáveis? Mas, voltando ao histórico, olha, tem várias coisas assim que aconteceram. O que a gente vê muito é uma dificuldade que apareceu muito clara de impacto, de negócios de impacto social. Então, assim, a gente vê muito mais negócios, um crescimento muito forte do ambiental, até porque é uma agenda forte no Brasil hoje, e o social, o pessoal com um pouco mais de desconfiança, assim, menos investimento no social, até porque muitos negócios tiveram dificuldade de realmente criar modelos de negócio de impacto social. Eu vejo isso, acho que isso é uma coisa importante, e
preocupante, bastante preocupante. A agenda social brasileira é de forma alguma menos importante ou menos urgente do que a ambiental. É um dos países mais desiguais do mundo. E aí, assim, o Brasil tem algumas características meio estranhas, porque quando você pega modelos, que é os primeiros modelos dos primeiros negócios de impacto, de Bangladesh, da Índia, eu tenho países que o governo não entrega educação, não entrega saúde, ou não tem um SUS. E o Brasil ele entrega muitas vezes, ainda não com a qualidade que gostaríamos, mas ele está ali entregando. Então, eu vejo que muitos negócios de impacto tiveram dificuldade de achar um modelo de negócio, principalmente no que se chama B2C, que é um negócio que vende para o consumidor final, né? Então, a gente viu, começou assim com uma explosão de edtechs. A Geek era um dos exemplos mais famosos, mas tinha um monte. E depois, putz, como é que eu faço? O consumidor final, muitas vezes, não está disposto a pagar. Vender para o governo é muito difícil no Brasil. Algumas acabaram fazendo uma solução que eles chamam de B2B2G, que é eu vou vender para quem entende de governo, que é as grandes editoras, apostilados, e esses caras que vão vender para o governo. Mas, assim, difícil achar caminhos para o EdTech, também difícil de achar caminhos para as Health Techs. Assim, eu vou dizer exemplos. Eu acho que um exemplo de muito sucesso, que eu gosto muito, é a Letros, do Thiago Rached. Esse é um exemplo bacana de negócio que eu diria que, com inteligência artificial muito moderna, está conseguindo aí, se colocar e se estabelecer. Mas, assim, realmente eu achava que ia ter um crescimento maior de fundos de impacto, tá? Além dos que tem hoje, a gente não vê tanto esse crescimento de fundos de impacto. Até uma preocupação, né, que todo mundo tem, muitas vezes as pessoas entendendo o fundo de impacto como pegando o dinheiro da filantropia para colocar impacto, em vez de pegar o dinheiro que era o dinheiro que seria do investimento para colocar impacto. Então, aí algo também com uma segunda preocupação. Mas, por outro lado, e olhando o lado positivo da história, realmente grandes organizações se movendo, se mexendo, preocupadas mais com o monitoramento. Então, a agenda de monitoramento e avaliação cresceu muito. Hoje, mais da metade do que a Plano CD faz é monitoramento e avaliação, mais para projetos sociais, mas também para negócios, também entendendo o impacto de negócio. Então, assim, acho que tem um espalhamento, vamos dizer assim, desse conceito que vai gerar impactos maiores, mas com alguns riscos de greenwashing, de coisas superficiais ou de coisas muito do marketing. Tem uma coisa que eu vi acontecer assim, nos últimos 15 anos, 20 anos, que eu acho bem interessante, que existia uma ideia de que os consumidores iam fazer a evolução por produtos mais sustentáveis, produtos mais socialmente que se preocupem melhor com o mundo e com todo o seu ecossistema. Isso não aconteceu no Brasil. Tá? É muito nicho quem realmente paga mais ou quer comprar um produto mais sustentável. Mas as empresas foram obrigadas a mudar. E elas foram obrigadas a mudar por forças ou por pressões de quem a gente menos esperava. Então, o primeiro grupo que forçou é o RH. Então, os jovens entrando nas empresas e falando: não vou vender esse crédito aqui, porcaria, para esse senhorzinho que não entende direito, eu não vou fazer isso aqui, ou se esse banco continuar assim, ou se essa empresa continuar fazendo essa coisa que polui, eu vou embora. Então, os novos talentos estão aceitando mais. Então, a pressão das novas gerações que as empresas fossem mais corretas e tivessem mais essa preocupação. Veio do RH, veio dos investidores também com essa preocupação. Apesar disso, é uma onda que agora está sendo questionada, né? Tem gente questionando os investidores, principalmente nos Estados Unidos,
E o terceiro movimento é da opinião pública, que é as redes sociais, o digital, né? Então, quem está pressionando as empresas são essas três forças. Mas o mais curioso para mim, uma das mais interessantes a gente achava que ia vir do marketing e veio do RH, os jovens fazendo essa pressão nas empresas. Então, assim, acho que essa coisa positiva das grandes empresas melhorando, tentando encampar um pouco essa agenda do ESG, de novo, muito mais no ambiental do que no social. Mas eu vejo esse movimento dos negócios de impacto ele crescendo, aumentando o volume de investimento. Se eu disser, minha maior preocupação é um olhar muito grande para o ambiental e com dificuldade de achar soluções para o social. Acho que, como uma primeira visão geral, seria um pouco isso. Pô, fantástico o balanço. Muito obrigado por compartilhar essa reflexão aqui. E para fechar esse balanço, Maurício, no início da agenda, lá 10, 15 anos atrás, a discussão sobre base da pirâmide ela estava muito forte no setor e de uns anos para cá ela meio que foi se diluindo. Como é que você enxerga essa questão? É verdade, assim, é engraçado como tem quase os temas do momento, né? Empresas no marketing, como vamos ganhar dinheiro com esse público. E depois a gente teve uma segunda onda, que era essa onda de vamos ajudar essa população de 2010, 15 para agora, né? Vamos focar na base da pirâmide, negócio da base da pirâmide. Eu acho, Fábio, que a principal explicação está um pouco aí mesmo. Na dificuldade de achar modelos de negócio que parem de pé para resolver esses problemas. Eu gosto de uma definição que um dia até eu e o Bark conversando, a gente chegou um pouco nisso. Qual que é a diferença do empreendedor social para o empreendedor? Tem uma questão de que o empreendedor que não se auto-intitula empreendedor social. Tem uma questão de intencionalidade, né? O empreendedor, basicamente, é alguém que encontra uma demanda. Ele fala assim, bom, tem aqui gente precisando disso e que está disposta a pagar por isso. Ele encontra uma demanda. O empreendedor social, ele encontra uma necessidade. Putz, tem gente precisando disso. Gente precisando de melhorar a sua escrita, gente precisando de comer melhor. Mas aí depois ele vai pensar em como que eu vou fazer para parar de pé esse modelo de negócio. Ou seja, como que eu vou transformar isso fazer gerar dinheiro, né? Então, eu diria que é muito mais difícil achar soluções de negócio pensando em base da pirâmide no Brasil, pelos motivos que eu falei. É difícil essa pessoa estar disposta a pagar. Putz, o meu irmão, inclusive, tem uma startup que chama Central da Visão, que é um negócio de impacto, que faz cirurgia de catarata a preços bem mais baratos, com médicos bons nos seus tempos ociosos. Mas ele divulga, faz essa divulgação, tudo, mas são modelos de negócio difíceis, tanto do ponto de vista de achar um modelo de negócio, de como que eu vou achar os clientes que vão pagar por isso, que vão entender e vão confiar, como do investidor, o investidor entender que isso é importante. Olha só como é. Então, acho que tem uma questão de modelo de negócio e de investidor. E eu acho que tem um pouco essa questão do capital paciente. Eu diria que o capital social é um capital mais paciente ainda do que o ambiental. Tá? Então, é isso. A Plano CDR, os três sócios iniciais saíram, depois tinha um quarto sócio que saiu também, e ela foi ficar bem no nono ano. Então, o social, até você achar esse modelo de negócio, eu tenho um período muito longo. E nem todos os investidores, às vezes até os fundos de venture capital, são bolados para durar 5 anos, 6 anos, 7 anos. Então, para o investidor, acaba ficando uma coisa que não funciona tão bem, é um modelo de negócio mais difícil de encontrar, e aí você acaba falando, não, então vamos investir no ambiental, vamos investir no agro.
acaba indo para outros caminhos, o que é uma pena, porque o Brasil tem uma infinidade de problemas sociais e que os negócios de impacto poderiam ajudar a resolver esses negócios, essa coisa da base da pirâmide, eles poderiam ajudar a melhorar a vida dessas pessoas de diversas formas. Mas, assim, acho que é um pouco isso que explicaria. A gente também tem um Bolsa Família muito consolidado, que faz com que os mais pobres tenham um pouco mais de dignidade. Tá? A gente, só para vocês terem uma ideia, o Bolsa Família, há poucos anos, eu digo 4, 5 anos, era um programa de 2,5 bi de reais por mês. Hoje é um programa de 14 bi por mês. Tá? A gente tinha 13 milhões de famílias ganhando, em média, R$200. Agora a gente tem 21 milhões de famílias ganhando, em média, R$750. Então, isso também fez com que essas famílias conseguissem sair um pouco dessa alta vulnerabilidade. Mas, assim, acho que isso não é explicação. Estou contando um contexto, mas acho que isso não é explicação. Mas talvez elas estejam sendo atendidas por negócios que não se intitulam negócio de impacto. Tá? Quando você pensa em as faculdades que fazem esse EAD, goste ou não do EAD, tá? Tem muitas críticas do pessoal que está fazendo da educação, da qualidade do EAD, mas o EAD acaba sendo uma solução também de uma pessoa que mora muito longe, que não consegue fazer a faculdade, ela consegue fazer a faculdade pelo EAD. Então, acho que existem negócios que não estão se auto-intitulando de impacto, mas que estão trazendo soluções para essa população também. Acho que é isso, tentando juntar várias possíveis evidências e explicações para o fenômeno. Pô, fantástico, acho que você levantou várias camadas aí, muito boa reflexão, viu, Maurício? E no início você citou, o Plano CDE já fez vários estudos, né? E eu já li vários estudos maravilhosos que vocês fizeram. Queria que você destacasse um que está mais fresco na sua cabeça, que deu trabalho para fazer e que trouxe boas reflexões aí para o setor. Olha, Fábio, eu sou meio xodó com meus estudos. Eu vou citar algumas coisas, eu acho que um só eu tenho dificuldade, assim, mas eles são os meus filhos. Mas vamos lá. A gente fez um estudo muito interessante, que foi para a Avon, eu posso até falar, já faz tempo esse estudo, e a Avon queria entender, a Avon nem estava junto à Natura ainda, qual o impacto da renda na vida da minha revendedora. E aí, assim, a gente fez isso foi 2017, já faz vários anos. E a ideia deles, bom, o que acontece, o que ela faz com essa renda? E aí a gente fez esse estudo para essa empresa de revenda de cosméticos. A gente pegou 16 revendedoras e fez, com cada uma delas, 4 visitas etnográficas, que a gente chama, de 4 horas. Ou seja, com cada uma dessas revendedoras, a gente passou 4 horas por semana. Ia lá 4 horas na segunda-feira que vem, na segunda-feira que vem, por 4 semanas. Ou seja, a gente falou cada uma delas 16 horas. E de diversos temas, como é que é a vida dela, como é que é a saúde. E depois a gente fez um questionário quantitativo que a gente aplicou com um número grande de revendedoras. Se não me engano, foi 6 mil. E aí apareceram muitas coisas interessantes. E eu vou destacar a mais interessante delas, que era mais da metade dessas mulheres, dessas 18 mulheres, acho que foram, e isso apareceu depois no quantitativo também, com uma prevalência muito alta, sofriam questões de abuso. E aí, e elas comentaram com a gente, como essa antropóloga, que é uma pessoa muito especializada em pesquisa, ficou muito tempo com ela, elas conseguiram, nos últimos dias, se abrirem e contarem essas histórias. E uma das questões do abuso era porque elas começaram a ter uma renda própria. O marido começava a ir para a rua, e isso não era legal, mas não foi só isso. Muitas já sofriam abuso antes. E o que aconteceu é que a gente descobriu que quando essas revendedoras começam a lidar com outras revendedoras, com as chefes delas e com clientes, elas começam a ter contato com redes heterogêneas, que são redes diferentes das redes do bairro que ela mora. E aí, esse contato com essas pessoas, nessas conversas, tendo intimidade, elas começam a perceber que não é normal sofrer abuso do marido, não é normal todo tipo de abuso psicológico, violência física.
E aí, o que acontecia? Essas mulheres começaram a perceber e começaram a terminar relacionamentos, ou mudaram, muitas terminaram relacionamentos, muitas não admitiram que eu não sofri mais esse abuso. E a gente começou a perceber a importância dessa rede de contatos, ou seja, ela com outras revendedoras, com as chefes e com as clientes, elas viam que em outros ambientes, aquilo que poderia ser talvez normalizado no ambiente delas, tipo, não, mas é assim mesmo, o marido é assim mesmo, não era normal. E essa rede já estava fazendo um trabalho sobre isso. Então, quando a empresa percebeu isso, eles começaram a falar, não, isso é muito importante. Tá? E naquela época, a principal bandeira da Avon era o câncer de mama. E eles falaram, não, agora a gente vai cada vez mais crescer a bandeira do empoderamento feminino. Hoje, o telefone contra a violência doméstica está em todas as embalagens da Avon. E elas usam a rede para passar essa mensagem, porque isso já acontecia. Então, era um impacto positivo muito interessante do negócio deles, quase que inesperado e pouco conhecido, e que ele foi depois muito amplificado, depois que eles entenderam como que essa rede estava fazendo esse papel tão importante para essas mulheres. E aí a gente teve vídeos e relatos, e as mulheres falando de como que aquele dinheiro, o dinheiro na época, tá, era pouco, porque vamos supor que uma revendedora, sei lá, venda R$1.000, mas ela vai sobrar para ela só 300, que é a margem dela. Mas era aquele dinheiro, ela falava assim, é a primeira vez que eu compro um produto de higiene íntima, um absorvente com a marca que eu quero, é a primeira vez que eu compro coisas que eu preciso para mim, que eu quero, porque o marido controlava as compras da casa, ela não podia comprar coisas nem para ela, porque existia um controle muito grande. Então, essa renda que deu uma certa autonomia, mesmo parecendo uma renda muito pequena, mas essa relação com essa rede de contatos fortaleceu essas mulheres para saírem de relacionamentos abusivos. E assim, não é que das 18 a gente encontrou uma ou duas, a gente encontrou mais da metade com histórias relativas a isso. Então, assim, é uma coisa muito forte mesmo. Então, essa é uma pesquisa, eu vou contar essa, depois se tiver mais tempo eu conto outras, porque tem muitos estudos que a gente gosta, mas como você pediu uma, está aqui uma história interessante, Fábio. Caramba, que baita história, muito legal. E assim, vou deixar o link na descrição para depois quem quiser acessar o estudo. Mas diante do contexto que você trouxe, né, é impressionante. E às vezes a gente não se liga, né, nessas várias camadas. E eu queria. Inclusive, só uma coisa, esse estudo não está aberto, mas tem alguma matéria de jornal que saiu sobre ele, a gente pode botar no link, sim. Beleza, combinado. E a gente já volta no outro, se a gente tiver um tempinho, mas antes eu queria engatar numa outra questão aqui, que é a seguinte: vocês produzem vários estudos de muita qualidade e vocês transitam num popurrí, digamos assim, de temas, de agendas temáticas, sempre tendo como eixo central as famílias das classes CDE. Como é que é o desafio de lidar com essa polivalência temática? Então, Fábio, na verdade, assim, a gente começa com esse tema, foco nas classes CDE. Mas aí os clientes começam a reconhecer a gente de diversas formas. E assim, para eu conseguir manter uma empresa que trabalha por projeto, né? A gente trabalha por projeto. Ou seja, eu não tenho FIIs ou taxas, ninguém me paga anualmente uma taxa mensal. Então, o modelo de negócio de empresa que trabalha por projetos, a minha empresa anterior, apesar de não ter nada a ver com ser uma agência de comunicação, também era assim, ela demanda que você tenha uma amplitude de frentes. Tá? Então, vamos lá. O que é uma amplitude de frentes? Eu tenho uma amplitude de clientes, eu tenho clientes do terceiro setor, eu tenho clientes que são empresas, a área de sustentabilidade de empresas, eu tenho a área também de marketing e negócio de empresas que querem entender classe CDE. Isso é uma coisa pequena do nosso negócio, 10%, 15%, mas ele ainda existe, tá? E é importante. Eu tenho os multilaterais, trabalhamos para a Unicef, para a Unesco, para o BID, para o Banco Mundial.
Então, eu tenho multiplicidade de clientes. Além disso, eu tenho uma multiplicidade temática. Tem gente que me conhece como especialista em educação pública. Tem gente que me conhece como especialista em inclusão financeira. Inclusive, a gente fez um projeto para o Banco Central que é muito legal. Depois eu vou contar esse projeto. Mas, então, tem gente que acha que a Plano CDE é uma especialista em inclusão financeira. A gente fez muito trabalho sobre como que as classes CDE gerenciam o seu dinheiro, suas finanças, como tem banco, crédito, como que elas se enrolam com o crédito. Então, tem gente que conhece a gente como geração de renda. Então, aí seria uma amplitude temática. Mas eu também tenho uma amplitude metodológica. Tem gente que conhece a Plano CDE como consultoria de avaliação. Tem gente que conhece a CD como empresa que faz pesquisa, inclusive a gente é reconhecido por mix de métodos, ou seja, a gente faz muito bem qualitativo e quantitativo, tem essa coisa de economistas com antropólogos. Isso, as pesquisas mais legais são aquelas que têm um pouco das duas coisas. O qualitativo ele sempre traz aquela coisa de emocionar, contar história, ilustrar, e o quantitativo dá credibilidade ao número. Então, quando você tem as duas coisas juntas, é muito mais interessante. E é muito comum que empresas de pesquisa sejam muito focadas em quantitativo ou em qualitativo. É difícil ter essas duas coisas fortes. Então tem organizações que enxergam a gente com essa coisa da metodologia, assim, de, olha, eles são muito bons em avaliação. Então, assim, a gente começa com um discurso, com um conceito de classe CD, mas hoje tem gente olhando a gente como especialista em avaliação, gente especialistas em educação ou em inclusão financeira, ou em pesquisa de mix de métodos com qualitativo e quantitativo. Então, as organizações elas vão se transformando um pouco de acordo com cada cliente, ele enxerga a gente de uma forma. E que bom que é assim, porque não dá para parar de pé uma empresa por projeto se eu for muito focado. Eu tenho que ser um pouco amplo, porque eu não tenho, senão eu não vou ter demanda. Todo trimestre vai chegar uma hora que eu vou estar com uma equipe lá e como é que eu pago o salário das pessoas? Se eu for muito especializado numa coisa só. Pô, que legal, cara. Legal essa. Abrindo um pouco a cozinha, né, do modelo de negócio de vocês. E antes de você falar do estudo do Banco Central, eu queria te perguntar sobre o seguinte ponto, que você falou no início, olha, a gente tem feito mais avaliação de impacto de projetos sociais do que de negócios de impacto. E aí, vocês ainda escutam aquela fala, entre aspas, que é ou o projeto acontece, ou o negócio para de pé, ou avalia o impacto. Isso ainda se fala e como que vocês lidam com isso? Ainda se fala, na verdade, assim, o que acontece, eu acho, Fábio, é que a avaliação de impacto, seja com projeto social, seja com negócio de impacto, é uma coisa que deve ser feita quando o negócio ou o projeto já estão mais maduros. Então, eu posso começar o ideal seria eu acompanhar desde o começo, de alguma forma, eu coletar dados de beneficiários ou de clientes, para eu me preparar para, mas ter uma teoria de mudança. Mas, assim, se eu tenho uma intencionalidade de impacto, o mais importante, eu diria, para um empreendedor social é eu parar o negócio de pé. Porque quantos negócios eu vi que desistiram, não deram certo, acabaram. Então, assim, vamos tentar parar esse negócio de pé e depois e vamos tentar criar as premissas de teoria de mudança para saber se eu estou indo para o lado certo. Mas, realmente, eu começar a avaliar uma coisa que está muito no começo, e muitas vezes eu não sei se eu estou avaliando o projeto ou a implementação do projeto. Tá? Então, eu já vi vários projetos que você está avaliando, não dá nada, mas é porque o projeto ainda não está bem implementado. Então, tem um pouco esse risco de avaliar coisas muito no começo. Então, acho que eu tenho que me preparar para isso, ter uma intenção, ter teoria de mudança, ter indicadores, mas eu tenho que tomar cuidado para não ficar muito isso no começo, muito olhando para isso no começo, e o meu negócio não para de pé, e depois eu não tenho dinheiro, e aí eu não faço e não acontece. Então, acho que um pouco desse discurso faz sentido. Não sei se você concorda, eu até queria ouvir um pouco mais de você, se é sobre isso que você estava perguntando. Assim. Sim, não, é nessa linha mesmo, e acho que você endereçou bem a questão. E aí, só para ainda fechar esse ponto,
checar contigo se vocês ainda lidam também com o desafio de quem é que paga essa conta da avaliação de impacto, seja para o projeto, seja para o negócio. Normalmente, as startups não têm dinheiro para pagar essa conta. Então, é um investidor. Eu acho que é o investidor que deveria pagar essa conta. Assim, os investidores deveriam falar, olha, eu quero que ou vou tirar do meu bolso, ou eu vou tirar uma parte do meu dinheiro, vai ser a avaliação. Eu diria que é ele, porque quando o investidor não faz isso, não separa esse dinheiro, o empreendedor ele está muito preocupado em o negócio parar de pé e acaba ficando em segundo plano, assim, infelizmente. Ele acaba, não é nem por falta de interesse, às vezes é por falta de tempo. Ele está tentando fazer o negócio parar de pé e ele não consegue dar aquela atenção que ele precisaria. Então, para mim, quem paga a conta é o investidor, é o financiador do negócio. Seja um investidor de um fundo, seja um investidor filantrópico, enfim, esse Sim, espectro, né, de investidores. sim, alguém que está um pouco mais fora do dia a dia. Porque senão a pessoa está ali, ou seja o filantrópico está ali, putz, mas com esse dinheiro eu consigo ajudar mais não sei quantas crianças. Ele acaba ficando um pouco mais olhando na ponta no dia a dia e eu acho que o investidor está um pouco mais num olhar mais macro. Ele consegue falar, putz, vai tirar tantas crianças que poderiam ser beneficiadas, mas isso no médio e longo prazo vai ser bom para a gente, porque a gente vai conseguir captar mais dinheiro e vai conseguir replicar mais e escalar o projeto. Maurício, antes de te escutar sobre o case do Banco Central, o estudo que vocês fizeram, só para fechar, sempre que eu entrevisto aqui pessoas que estão nesse mercado de consultoria, digamos assim, queria escutar um pouco como é que está o mercado, tem muito player, tem muita gente pescando no mesmo aquário, como é que vocês lidam com essa agenda consultoria, mercado de consultoria? Olha, Fábio, na verdade, assim, consultoria de avaliação não é uma coisa muito simples. Tá? Não, vários concorrentes nossos meio que desistiram. Eu não vou citar nomes aqui, mas tem várias pessoas ou várias organizações que tentaram fazer isso e foram para outro negócio, assim, porque é muito customizado, então não é um negócio tão simples. Então, assim, eu diria que funciona. A gente tem uma rede de clientes que é muito próxima da gente. Ele tem funcionado, mas acho que um dos segredos do negócio, Fábio, é essa amplitude, sabe? Eu estou fazendo avaliação de impacto de um projeto social, eu também estou ajudando uma SG de uma empresa grande que está fazendo, que quer entender como que é o impacto dos seus projetos. Eu também estou fazendo uma pesquisa de educação, eu também estou fazendo uma pesquisa de inclusão financeira. Então, eu acho que um dos desafios é esse, é você ter um pouco uma amplitude de atuações, porque se eu fosse focado em qualquer uma dessas coisas, o meu negócio não parava de pé. Então, eu diria que um ano está bom, 2024 é bem melhor que 2023. 2023, o Brasil ficou meio parado. Eu acho que, por diversos motivos, teve a turma que não gostou do governo que assumiu e a turma que ficou morrendo de medo com o quase golpe que aconteceu, e os investidores estrangeiros ficaram com medo da confusão. Então, assim, acho que foi meio esquisito. E 2024 está acontecendo muita coisa que não aconteceu no passado. Então, está um ano bom, as coisas estão acontecendo. E acho que tem uma coisa da gente estar com clientes recorrentes. Então, acho que essa coisa do relacionamento de longo prazo faz uma boa diferença também, porque é difícil prospectar cliente, realmente não está nada fácil hoje em dia. Não, sem dúvida. E Maurício, para a gente encaminhar para o final aqui, te convidar a contar um pouquinho rapidamente aí sobre o estudo que vocês fizeram com o Banco Central. Então, essa história é interessante. Em 2016, o pessoal do Banco Central me chamou, vamos almoçar, a gente conhece bem o pessoal de cidadania financeira do Banco Central. E aí eles falaram, olha, a gente está incomodado com faturas de cartão de crédito, que as pessoas não entendem, as pessoas das classes CDI não entendem essas faturas. Bom,
No final, a gente fez uma proposta de estudo e uma associação do setor, não vou ficar dando nomes agora, ia pagar esse estudo e não pagou. E aí a associação, foi feito um estudo meio, sei lá como que foi feito, apresentaram, tinha uma conferência anual do Banco Central, essa associação que fez o estudo apresentou lá que estava tudo ótimo, que todo mundo entendia muito bem as faturas, que não precisava mudar nada. Passou o tempo, e aí uma pessoa do Banco Central, há uns 2 anos atrás, ela descobriu que tinha um grant numa faculdade que chama Tufts University, e ela aplicou para um grant, e ela foi aplicar para o grant, ligou para a gente, falou, vamos fazer uma proposta de novo daquele projeto? Dá para a gente conseguir um grant, vamos tentar fazer isso. A gente montou a proposta para eles, mandou, ela ganhou o grant. Ela ganhou o grant, esse dinheiro, né, esse dinheiro para um projeto, e aí a gente fez o estudo. Que estudo que a gente fez, Fábio? A gente pegou, junto com eles, tá? Um modelo de fatura igual de um banco normal no Brasil e 2 propostas de mudança para esse modelo de fatura, que explicava melhor quanto que a pessoa ia pagar no futuro, qual o juro que ela estava pagando, tinha mais explicações. A gente criou o design dessas 3 faturas, claro que nenhuma delas aparecia nome de banco nenhum, nem cor de banco nenhum, e a gente aplicou esse estudo com 1.000 pessoas, com 3.000 pessoas, 1.000 cada uma delas, mostrando, me explica quanto você vai pagar de juros, quanto você está pagando, quanto você vai ter que pagar o total, o que você faria aqui, qual que você pagaria menos, aquela coisa de pagamento mínimo, sabe, essas coisas. O que é o pagamento mínimo? Bom, um monte de perguntas, tanto de entendimento como de decisões. E aí o que aconteceu foi que as outras 2 faturas, as pessoas entendiam muito melhor e tomavam decisões muito melhores. Ou seja, as faturas padrões não estavam explicando direito para o cliente dos bancos sobre o cartão de crédito. E o Brasil tem muita gente que é novato. Nos últimos 5 anos, 40 milhões de pessoas começaram a ter conta em banco e não tinham conta em banco. 40 milhões. Então, com esse experimento, ficou provado de que as faturas dos bancos poderiam ser melhoradas. Bom, foi feita uma portaria, a área de cidadania mostrou para a regulação do banco, foi feita uma portaria, e essa portaria que saiu no final do ano passado, começo desse ano, obrigou todos os bancos a mudar a fatura dos cartões. Se você tem tinha uma conta de cartão de crédito em um grande banco, tá? Esses bancos digitais, eu acho que mudou menos, mas os grandes bancos mudaram muito. Você vai ter visto que a tua fatura mudou. E aí, tudo foi por causa desse estudo que o Banco Central e a gente bolou junto. Então, assim, teve até forças contrárias não querendo que isso acontecesse, mas aí a gente conseguiu de um outro jeito, com um dinheiro que veio da faculdade americana, para poder ter verba para financiar. E aí, hoje em dia, todas as faturas de banco do Brasil estão mais claras por causa desse estudo. Então, acho que é uma coisa que a gente tem bastante orgulho de ter feito. Pô, que legal essa história, cara. Bacana e mostra que um estudo e uma proposição que gera impacto na vida de milhares de pessoas, né? Muito legal mesmo. Nessa Sim. componente de inclusão financeira, enfim, educação financeira. Muito Sim. bacana, cara. E, Maurício, pô, o papo passa voando, o tempo passa voando, papo maravilhoso, te agradecer e te convidar a fazer o merchan final, a reflexão final, só pra gente encerrar. Não, acho que eu já contei quase tudo da Plano, assim, de histórias. Acho que tem muita coisa interessante, tem muita coisa de educação interessante. Tem um merchan interessante, a gente está fazendo um trabalho que vai sair ainda, tá? Eu não vou nem falar o nome do cliente, que é uma grande pesquisa sobre como o brasileiro percebe a desigualdade. Então, isso vai sair o ano que vem, provavelmente. Então, acho que o merchan fica essa curiosidade. A gente já fez estudos sobre como... 2 estudos bem interessantes que a gente gosta muito. Um sobre o conservadorismo no Brasil, os conservadores e questões sociais, como os conservadores entendem as ONGs, Bolsa Família. Isso daí, depois eu posso colocar o link para vocês. Chama Conservadorismo e Questões Sociais, foi junto com a Fundação Tite Setúbal. A gente fez um outro estudo sobre conservadorismo e educação, para tentar entender como que o brasileiro entende questões como sexualidade nas escolas, educação sexual nas escolas, militarismo. Acho que é um estudo bem interessante. E agora a gente está fazendo esse outro estudo que não tem tanto a ver com esses 2, tá? Mas que é sobre como que o brasileiro percebe as desigualdades. Então, acho que eu prefiro falar de estudos do que falar da empresa mesmo, porque acho que isso é o nosso... A gente mais tem orgulho mesmo. Obrigado, Fábio.
Pô, eu que agradeço, papo maravilhoso. E você que está ouvindo a gente, links aí na descrição e também do site, os contatos do Maurício, para saber mais sobre a Plano CDE. Maurício, brigadão, papo maravilhoso, valeu mesmo. Obrigado, Fábio. Um abraço.